Este é nosso último módulo. O crescimento das Escrituras até aqui foi enorme. Nele veremos a conclusão do plano de Deus sobre a terra e sobre a humanidade, sobre o falso profeta e sobre o anticristo. Veremos também a conclusão da vitória final de Cristo sobre o dragão e sua prisão eterna. Vamos lá? Sexta visão. João viu a colheita da terra. Apocalipse capítulo 14, 14 a 16 nos revela: olhei, eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Sétima visão. João viu a vindima da terra, a colheita das uvas. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. As 7 taças. Ao final da última trombeta e de ver as 7 visões, João olha e vê as 7 taças da ira de Deus se derramarem sobre os homens. São as 7 últimas pragas do juízo de Deus sobre a terra. 7 taças cheias da ira de Deus são dadas a 7 anjos e ordenados que derramem sobre a terra. Primeira taça. Chagas malignas sobre os adoradores da besta. Apocalipse 16, 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Segunda taça. O mar vira sangue e morre toda a vida marinha. Apocalipse 16, 3 nos diz: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Terceira taça. Todas as águas potáveis do planeta tornam-se em sangue. Apocalipse 16, 4 nos diz assim: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Quarta taça. O calor do sol torna-se insuportável. Apocalipse 16, 8 e 9 nos diz: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes dores, e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Quinta taça. Dor no trono da besta. Apocalipse 16, 10 e 11 diz assim: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Sexta taça. Reunião dos reis para a batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versos 12 a 16 nos diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs.
porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Sétima taça. Vozes, trovões e relâmpagos, um grande terremoto seguido de grande chuva de pedras. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Estamos chegando no final dos 7 anos, no final da grande tribulação. Coisas terríveis aconteceram aos homens, e tudo culminará em uma grande guerra. A guerra do Armagedon e a volta de Jesus. Armagedon é um lugar na Palestina, próximo à montanha de Megido. É o local onde acontecerá a terrível batalha entre as nações e o Deus eterno. Este lugar fica ao norte de Israel e foi palco de grandes batalhas durante toda a história da humanidade. O anticristo envolverá com enganos as nações num grande ataque contra Israel. Acamparão no vale do Armagedon e dali avançarão contra Israel. A guerra será terrível. Judá pelejará com todas as suas forças. Zacarias capítulo 14, versículo 14, revela para nós: e também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Joel 3:2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Joel 3,14 diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Agora veremos acontecimentos que ocorrerão ao final da grande tribulação. O anticristo tomará Jerusalém. Zacarias 14:2 diz a nós assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Perseguido pelo anticristo, Israel fugirá para Edom, Moabe e Amon. Em Daniel capítulo 11, versículo 41, nós vemos: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom e Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Nos últimos 1260 dias, 3 anos e meio, Israel estará abrigada nas terras de Edom, Moabe e Amon, no deserto da Jordânia. Cercado pelos exércitos inimigos, Israel clama pelo Messias e se converterá. Zacarias 12:10 nos revela: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. E pranteá-lo-ão
sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Tendo Israel reconhecido Cristo como seu Salvador, acontecerá a volta de Jesus. Apocalipse 19, 11 a 13. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. A igreja virá com ele. Apocalipse 19, 14 diz assim: Seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus virá para livrar Israel. Apocalipse 19, 11 a 16 revela: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Todo olho o verá, em todas as partes do planeta. Hoje isso já é possível, graças à internet e à comunicação instantânea através das redes sociais. Até mesmo os judeus que o traspassaram. Apocalipse 1,7 nos diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Pisará sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14, 3 e 4 nos diz assim: O Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. O Senhor lutará com fogo. Isaías 66, versículo 15 diz: Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. As nações desorganizadas lutarão entre si e se matarão. Zacarias capítulo 14, verso 13 nos relata: Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. O sangue chegará até o freio dos cavalos, e se formará um rio de sangue de até aproximadamente 30 quilômetros. Apocalipse 14, 20 nos diz: O lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Gases mortíferos apodrecerão os olhos dos homens. Zacarias 14, 12 nos diz: Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, verso 20 nos diz: A besta foi presa, e com ela o falso profeta,
que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Abutres se ajuntarão para comer carne dos mortos. Viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. A guerra chegou ao final. A mortandade é enorme, mas a vitória é do Senhor. Agora começa o julgamento das nações. O Senhor Jesus assume o controle de tudo. Chegou o tempo do julgamento das nações. É o fim da última semana de anos. Satanás é preso em cadeias, amarrado e lançado no abismo por 1000 anos. Jesus assume o controle do planeta e inicia o julgamento das nações. Este julgamento está descrito em Mateus capítulo 25, 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Esse julgamento será para determinar quais nações participarão do milênio. As ovelhas são as nações que defenderão e protegerão Israel durante a grande tribulação. Os bodes são as nações aliadas do anticristo. O julgamento girará em torno do tratamento dispensado aos judeus. Mateus 25, 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estas são as nações aliadas de Israel. Mateus 25, 41 nos diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Estas são as nações inimigas de Israel. Após terminar a grande tribulação, virá um período de 1000 anos na terra, sob o governo de Jesus Cristo. Esse período é conhecido como o milênio. Todos os justos mortos na grande tribulação ressuscitarão e entrarão no milênio. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 24 a 6 diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 24 a 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Israel será o centro do mundo e ocupará a terra que lhe pertence. Isaías capítulo 11, versículo 10 nos relata: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Jesus reinará de Jerusalém. Isaías capítulo 2, versículos 1 a 5. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor.
Ele julgará entre as nações, repreenderá muitos povos, estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A igreja reinará com Jesus no milênio. Mateus 25:31 nos diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A Jerusalém celestial estará na terra durante o milênio, e de lá Jesus governará o planeta, e a igreja será o seu auxiliar. Miqueias capítulo 4, versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Durante o milênio, a terra refletirá a glória do Senhor. Haverá fertilidade? Amós 9, 13 a 14 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão o mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria, e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Haverá abundância de águas. Isaías capítulo 35, versos 6 e 7 nos fala: então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Os animais serão dóceis, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Armas se converterão em objetos de lavoura. Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4 nos fala: e ele julgará entre as nações, repreenderá a muitos povos, esses converterão suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. A vida será prolongada. Isaías 65, 20 nos fala: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ao se completarem os 1000 anos, Satanás será solto, enganará e ajuntará as nações para a última guerra contra Jesus. Apesar de os homens conviverem com o Senhor pelo período de 1000 anos, sua natureza má ainda os levará pelo caminho da maldade. Apocalipse 20, versículos 7 e 8 nos diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Cercam Jerusalém com seus exércitos, mas chove fogo do céu e os consomem. Apocalipse 20, versículo 9 diz assim: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Finalmente, Satanás é lançado no lago de fogo para todo sempre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O grande trono branco.
Este trono tem a ver com o julgamento final. Todas as pessoas que rejeitaram a Jesus, desde Adão até o final do milênio, deverão comparecer a este julgamento para saberem o seu destino. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15 nos esclarece. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Novos céus e nova terra. Deus agora faz novos céus e nova terra. Alguns apostam que será uma renovação, mas o versículo 1 do capítulo 21 não fala de renovação, mas de tudo novo. A cidade de Deus descerá sobre esta terra, e Deus habitará entre os homens. Apocalipse 21, versículo 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram-se, e o mar já não existe. Chegamos ao final de nosso curso. Você jamais esquecerá dos ensinamentos que aqui aprendeu. O estudo das últimas coisas muda a vida e a visão das pessoas. Sabendo de tudo o que acontecerá na Terra, com a Terra e com a humanidade, mudanças internas e externas ocorrem na vida do homem. A escatologia, ou o estudo das últimas coisas, aumenta nossa fé, pois passamos a compreender a grandiosidade do planejamento de Deus. Haverá um novo começo. Haverá um derramar sobrenatural. Os céus e a terra, como conhecemos hoje, deixará de existir, e novos céus e a nova terra será criado por Deus para nós. O diabo será preso por toda a eternidade, e o seu tormento não terá fim. E nós viveremos eternamente na presença do nosso Deus. Todos os nossos cursos são gratuitos. Eles foram desenvolvidos para a capacitação da Igreja de Cristo. Você não paga nada por eles. Porém, precisamos de sua ajuda para que possamos desenvolver novos treinamentos. Se você gostou desse material e desejar nos abençoar, envie sua oferta para pastorsergiomoreno@gmail.com, Banco Nubank. Seremos grandemente agradecidos. Fique na paz de Cristo e um grande abraço.